O inimigo quer destruir a sua identidade. Lembre-se, antes de destruir a sua vida, Satanás tenta destruir quem você acredita ser. Talvez a maior batalha da sua vida hoje não esteja acontecendo ao seu redor, mas dentro da sua própria cabeça. Porque antes de destruir a vida de alguém, Satanás tenta destruir a sua identidade. E quando uma pessoa acredita que ela já nasceu quebrada, ela começa a destruir a própria vida sem perceber. E é isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo. Salve galera ligada no Enxertados em Cristo, meu nome é Bruno Brito e hoje nós estamos no vídeo 2 da série Identidade. E hoje o título desse vídeo é O inimigo quer destruir a sua identidade. E é disso que nós vamos falar hoje. Veja comigo. Existe uma guerra espiritual acontecendo neste exato momento. E muitas pessoas nem percebem que isso está acontecendo ao nosso redor. Porque o inimigo raramente começa a destruir alguém de uma vez, de uma pancada só. Ele começa com mentiras que são contadas dia após dia em você e para você. Veja algumas delas e talvez você consiga se identificar com algo que você tem escutado desde a infância até hoje, na fase adulta, ou se você também já está avançado em idade. Veja, se você já escutou isso alguma vez na sua vida, você nunca vai mudar, você não tem valor, Deus não pode usar você. Você já foi longe demais. O problema é que quando uma mentira é repetida muitas vezes, ela começa a parecer verdade. Ela não se torna verdade. Isso que a gente tem que ter na nossa cabeça e coração. Ela não se torna verdade, mas nós passamos a acreditar nessa mentira como se fosse. E quais são as consequências disso na vida das pessoas? Veja, as pessoas elas se afastam. Ela se compara, se odeia, se sabota, vive presa à culpa do passado e começa lentamente a abandonar quem Deus chamou ela para ser. Veja, na Bíblia, Satanás é descrito como o acusador. E veja, isso revela muito sobre a forma como ele age na sua vida. O inimigo ama a culpa sem arrependimento, vergonha sem esperança e condenação sem graça. Isso ele tenta implantar na sua vida através das mentiras. Porque ele sabe que quem vive se sentindo condenado para de correr para Deus. É uma das coisas que eu já passei muito na minha vida. Você passa, é um ciclo que ele vai aumentando com o tempo. Você erra, você passa a não procurar a Deus porque você errou. A partir do momento que você para de buscar a Deus, você erra um pouco mais. E porque você errou um pouco mais, você procura menos ainda a Deus. Aí então você está mais longe dele ainda, você começa a errar mais ainda. Então você vai se afastando mais de Deus e vai errando mais e se afastando até o momento que você não sente mais falta de Deus. Você sabe que tem alguma coisa faltando na sua vida. Você sente um vazio muito grande, mas você passa a não saber o que é, porque você se afastou tanto dele que não entende mais o que está faltando. Ele anseia pela sua volta, mas por tudo aquilo que o inimigo fica batendo no seu coração, batendo na sua mente, por todas aquelas mentiras que ele fica jogando, você foge de Deus. E essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Veja que interessante, quando a gente erra, a gente pode ir para dois caminhos de comparação. Podemos nos comparar a Pedro, porque Pedro pecou, mas ele voltou para Jesus. Enquanto o outro caminho seria Judas. Ele pecou e se destruiu. Isso a gente conhece bem a história. Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele pecou. Ele falou que não conhecia o Senhor. Logo depois de ter falado na ceia, queria até a morte, se necessário fosse, junto com Jesus. Ele errou feio. Ele chorou. Jesus olhou nos olhos dele quando ele falou pela terceira vez: eu não conheço esse homem. Ele se sentiu muito amargurado por dentro. Ele chorou uma amargura de modo assim muito forte, muito poderoso, porque ele sentiu aquilo no coração, ele tinha errado feio. Mas isso não impediu ele de voltar a Jesus quando ele descobriu que ele tinha ressuscitado. Agora Judas não. Judas foi, digamos assim, tentado por Satanás ao ponto de sentir uma culpa tão grande que ele não via mais saída. Ele não via que Jesus podia e iria, sim,
simplesmente perdoá-lo, como ele faz conosco todos os dias, como ele fez com Pedro e restaurou Pedro de volta aos discípulos. E não só restaurou ele aos discípulos, como colocou ele como aquele que iria apacentar as ovelhas de Cristo. Veja só, Judas teve exatamente essa mesma oportunidade, mas porque o diabo, porque Satanás foi e jogou na cabeça dele todas as mentiras do tamanho daquilo que ele tinha feito, ele se afastou de Deus a tal ponto que não houve salvação para ele. E é isso que Satanás está tentando fazer para você hoje. É isso, é essa enganação que está caindo sobre muitos na igreja hoje, que erram, caem no pecado, porque isso faz parte, nós somos humanos, nós erramos, ok? Nós podemos e devemos tentar melhorar, dia após dia, não cair no pecado. Mas, infelizmente, o pecado vai acabar acontecendo. Nós não o procuramos, essa é a diferença. Você não procura pecar, você procura fugir do pecado a todo momento. Mas infelizmente uma vez ou outra isso vai acabar escorregando, vai acabar acontecendo. Mas quando é um escorregão, quando não é proposital, quando você não procurou aquilo, há redenção. Porque você caiu em pecado, você não vive em pecado, é muito diferente. Aí então você volta até Jesus Cristo, pede perdão e a redenção, a salvação. Você pode ser lavado novamente, estar santo diante de Deus, porque você se arrependeu. Mas todo aquele que peca, que erra, que vive no pecado, que vive errando e se nega a procurar Jesus, destrói a si mesmo, assim como Judas o fez. E é isso que o diabo está tentando fazer com você hoje. O diabo, ele ama quando nós nos comparamos a outras pessoas, ainda mais hoje em que tem tantas redes sociais, em que a vida de outras pessoas, os nossos vizinhos, parece tão perfeita em relação à nossa vida. Aí então o que acontece quando a gente passa a se comparar? Muitas pessoas sofrem não porque Deus as abandonou, mas porque estão tentando viver a vida de outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Que talvez esse seja o ponto que está fazendo você sofrer hoje, que é a comparação com a vida de outras pessoas. Veja só, a comparação, ela destrói a sua identidade. Veja como que acontece. Você olha o casamento dos outros, a aparência dos outros, o ministério dos outros, o dinheiro que os outros têm, o resultado de outras pessoas. E começa a sentir que nunca será o suficiente. Todo mundo está alcançando alguma coisa, menos você. Todo mundo está tendo uma realização. Todo mundo está subindo montanha, está fazendo corrida, está fazendo academia, está tendo filho, está casando, está namorando, está tendo sucesso nos negócios, está comprando um carro zero, menos você. Tudo está acontecendo na vida de todo mundo, menos na sua. É isso que o diabo quer que você acredite, mas não é verdade. Há uma beleza na sua vida que nunca haverá na vida dos outros. Mas quando a gente tira o foco da nossa vida, da beleza ao nosso redor, dos milagres que nós temos dentro de casa, aí nós passamos a acreditar em coisas que são mentiras. Coisas que não são verdade na nossa vida e que parecem ser realidade na vida de todos os outros. Veja só, Deus nunca pediu para que você fosse como o seu vizinho. Ele sempre quis apenas uma coisa: fidelidade. E para você ver como isso não é de hoje, olha só como a primeira tentação de Jesus no deserto foi o diabo tentando ele em relação à sua identidade. Olha só, observa comigo que interessante. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 3, olha o que Satanás fala para Jesus. Se tu és o filho de Deus, olha o começo da frase. Se você é o filho de Deus. Você reparou nisso? É assim que ele começa. O ataque começa sempre na sua identidade. O inimigo tenta gerar dúvidas sobre aquilo que Deus já havia declarado na vida de Jesus. Aqui, Jesus já havia sido batizado, ok? Jesus vai até João Batista, ele é batizado e o Espírito leva ele no deserto para ser tentado. E no momento que há o batismo, o que acontece? O céu se abre, desce uma pomba e a voz que sai do céu diz: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Reparou nisso? Deus já havia declarado quem era Jesus. Mas a primeira coisa a ser tentada por Satanás no deserto é: se tu és filho de Deus. A identidade de Jesus, Satanás tentou quebrar. E é isso que ele está tentando fazer na sua vida hoje.
Olha só, como ele faz isso nos dias de hoje. Será que Deus realmente te ama? Será que você mudou de verdade? Será que você é filho de Deus mesmo? Olha só, o inimigo, ele ama quando as pessoas acreditam que já nasceram quebradas desde a sua infância. Sabe por quê? Veja, quando uma pessoa acredita que nasceu sem valor, ela para de lutar, ela para de buscar a Deus. Veja que essa pessoa, talvez essa seja você, o que a gente está tentando quebrar aqui hoje, ok? Mas talvez seja esse pensamento que vem na sua cabeça hoje. Talvez a sua vida esteja baseada nisso. Veja comigo. As pessoas, elas passam daí, a partir do momento que ela sente que ela nasceu quebrada, ela passa a aceitar relacionamentos abusivos, pecados repetidos, uma vida distante de Deus, como se isso fosse normal, uma existência sem propósito. Aquela pessoa que acorda, levanta, faz o trabalho que ela tem que fazer, volta para casa, toma um banho, janta, dorme. Depois no outro dia repete e depois repete, como se nada tivesse propósito, apenas tudo caminhando para o caixão, para o fim inevitável de todas as pessoas. Isso é mentira. É mentira do diabo na sua vida. É a mentira que ele está tentando colocar na sua cabeça e coração. Lembre-se, como eu falei no vídeo 1, Jesus não morreu na cruz por lixo. A cruz revela o valor que Deus atribuiu à sua vida. Jesus veio para restaurar aquilo que o pecado destruiu. Em João 10,10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Percebeu isso? O inimigo destrói, Cristo restaura. O diabo acusa, Cristo redime. O inimigo quer vergonha. Jesus oferece uma nova identidade nele. Mas hoje, essa mentira precisa morrer, porque você não é sua culpa, seu passado, seus erros ou seus traumas. A sua identidade tem que nascer daquilo que Deus diz sobre você, não sobre o que o diabo sussurra no seu ouvido. Lembre-se, porque aquele que controla a sua identidade controla a sua vida. Se essa mensagem falou com você, envia para alguém que esteja vivendo exatamente isso hoje, uma destruição de identidade. Alguém que está acreditando nas mentiras do diabo em relação a quem ela é. Envia para essa pessoa, compartilha com mais pessoas, deixa um joinha aqui embaixo e se quiser se aprofundar ainda mais em quem você é, sabendo que você não é um erro, o e-book eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é muito bom. Até mais.